Baseado no comportamento e nas atitudes, vamos traçar um perfil psicológico de líderes que governaram países exercendo um regime de governo ditador, mantendo o povo na opressão. Como funciona a mente dos ditadores? Imagine um homem que se posiciona no centro de tudo. Para ele, a nação, a cultura e até mesmo a moralidade giram ao seu redor. Ele acredita ser o escolhido para conduzir o povo, muitas vezes por uma combinação fatal de narcisismo, paranoia e um desejo quase irresistível por controle absoluto. Assim pensa um ditador. Esses líderes não surgem por acaso. Hitler na Alemanha, entre 1933 e 1945. Stalin na Rússia, entre 1928 e 1953. Mao Tse-tung na China, de 1949 até 1976. Todos eles chegaram ao poder explorando as vulnerabilidades de suas sociedades. Em tempos de crise, o povo busca estabilidade, mesmo que isso signifique abrir mão de suas liberdades. E é nesse vazio que o ditador encontra espaço para crescer. Com palavras inflamadas, eles se apresentam como salvadores, mas a verdadeira intenção é consolidar o poder. Para eles, o mundo é dividido. Aliados leais de um lado, inimigos do outro. E qualquer dissidência é interpretada como ameaça. Psicologicamente, ditadores frequentemente exibem traços da chamada tríade sombria. A tríade é formada por narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. O narcisismo os faz acreditar que são superiores, destinados a governar. O maquiavelismo permite que manipulem pessoas e instituições, sempre em nome de uma grande causa. E a psicopatia lhes dá uma frieza para eliminar quem quer que ameace sua posição no poder. Mas o impacto não se restringe a eles. Sob um sistema de ditadura, populações inteiras passam por transformações profundas. No início, o regime é imposto pela força, pela censura, por prisões e a violência. Com o tempo, no entanto, o povo começa a se adaptar. O medo é internalizado e, em muitos casos, o autoritarismo se torna um sistema cultural normalizado. Culturas inteiras aprendem a justificar o controle, vendo-o como uma necessidade. Antes de continuar com este tema, me diga, você é a favor ou contra um governo ditador? Me diga se tem interesse em conhecer o perfil psicológico de algum ditador ou governante opressor. Conforme o número de sugestões, terá em um vídeo futuro o início de uma série sobre o perfil de um ditador. Comente e deixe sua crítica ou uma sugestão. Vamos seguir com o tema. Como pensa um ditador? Em alguns casos, gerações crescem sem sequer imaginar que a liberdade é uma possibilidade. Um exemplo claro disso é a Coreia do Norte. Sob a dinastia Kim, o culto à personalidade foi tão bem construído que muitos cidadãos acreditam genuinamente que seu líder é quase uma figura divina. O mesmo ocorreu sob Stalin na Rússia, quando os cidadãos viam sua imagem onipresente como símbolo de proteção, mesmo enquanto milhões eram mortos nos expurgos. Por que isso acontece? Porque a mente humana, quando submetida a anos de controle, busca um tipo de conforto. Para sobreviver, muitas pessoas internalizam o regime, convencendo-se de que é o único caminho. Freud sugeriu que o inconsciente humano tem uma tendência a repetir padrões, mesmo destrutivos. Enquanto figuras como Jacques Lacan falam de como o desejo pode ser moldado por ideologias externas. Assim, em um regime sob ditaduras, não apenas os corpos são reprimidos, mas também as mentes. Entender como pensam esses líderes é um passo para reconhecer os padrões que perpetuam regimes autoritários. Mais do que isso, é uma chance de refletir sobre o que é liberdade e como, às vezes, ela pode ser perdida não apenas no contexto político, mas também em nossas vidas pessoais. Quantas vezes nos deixamos dominar por ditadores internos?
como por exemplo, o medo, a insegurança ou crenças que nos foram impostas e ainda nos aprisionam. Ao final, o que a história nos ensina é que nenhuma ditadura dura para sempre. Onde há repressão, há também resistência, porque o desejo humano por liberdade, ainda que reprimido, nunca desaparece completamente. E você? Reconhece alguma forma de controle na sua vida que talvez tenha aceitado como normal? Comente para nós a sua opinião. Se você achou este vídeo interessante e útil, inscreva-se no canal, ativando também as notificações para vídeos novos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo!